Começando? Te permitindo aqui. Bom, gente, obrigado aí pelo desse papo. Faz quando eu fiz esse post aí, eu esperava, sei lá, umas 10 pessoas, ser meio uma troca rápida ali, mas acho que repercutiu legal e então espero poder ajudar aí e contribuir. E aí, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando. A ideia é a gente, eu vou mostrando aqui, mas qualquer dúvida vocês podem interromper, tá bom? Antes de mais nada, só me apresentar, né? Porque eu acho que a maioria que a gente nunca trocou enfim, a gente nunca conversou. Então, eu gosto sempre de trazer uma, uma apresentação um pouco mais pessoal, na verdade, né? Porque a gente costuma muito falar, trabalhei nisso, trabalhei naquele lugar, sou formado tal coisa, sou sênior, sou diretor. Eu sempre gosto de trazer coisas mais sobre mim, assim, e até engraçadas. Então, eu já fiz pirofagia, não sei quem sabe, mas cuspir fogo. Então, numa época da minha vida, eu já fiz isso. Gosto muito de pizza e pedalar. Então, praticamente, eu pedalo para poder comer. E também sou designer, óbvio, né? Deixa eu voltar aqui, então, agora pro Figma. Qual que é a ideia? Eu fiz o formulário, enfim, porque teve muita gente, né? E aí também aproveitei para entender um pouco o contexto de quanto cada um conhecia Figma, né? E até porque a ideia aqui é a gente falar da novidade, das variáveis e condicionais, então eu não vou entrar aqui em questões de fazer um protótipo, uma interação de uma tela para outra. Talvez, se tiver alguém que não entenda nada, pode perguntar, mas muitas coisas aqui, que para quem conhece vai ser muito óbvio, eu nem vou fazer de forma automática, tá? Eu nem vou explicar porque eu estou fazendo aquilo. Eu vou focar muito na questão das variáveis e condicionais, explicar direitinho como que funciona, tá? Mas se tiver alguma coisa que não entendeu, fica à vontade de perguntar também. Então, eu vou trazer aqui primeiro a questão da variável. Eu trouxe até um dicionário só para deixar um pouco mais claro, que eu acho que seria muito mais fácil usar isso do que eu tentar explicar o que é uma variável. Mas é basicamente algo que ela muda, né? Ela tem uma informação ali que muda, ela não é fixa, não é uma informação totalmente enraizada ali, fixa. Então, basicamente, isso é uma variável. E isso é muito usado também em desenvolvimento, né? Em código, em programação. E aí o Figma trouxe o conceito de variável e ele trouxe em 4 formas, que é a cor, o número, a string e o boolean. Então, o que significa, né? A cor é em relação a você poder criar uma variável que é uma cor. De fato, é bem literal, né? Então, aqui eu posso definir uma cor para ela, mas como eu falei, é uma variável, então ela pode mudar. Eu posso definir um branco, mas eu posso dar uma ação depois para que essa variável mude de cor. E ela pode ser aplicada no fill e no stroke. Quando você cria um objeto, né? Você tem o fill, que você pode mudar a cor, e o stroke também. Então, ela pode ser aplicada nessas duas informações aqui do objeto. O number é número, então ele recebe um valor numérico, eu não consigo pôr uma palavra, e ele pode ser aplicado, ele tem bastante aplicação, ele pode ser aplicado na layer, no radius, no máximo e mínimo de altura e largura, né? E o pad e o gap, que esse aqui é o auto layout. Quando você faz o auto layout, você tem essas informações de padding, de gap, tá tudo aqui. Então, todos esses campos, você pode colocar uma variável, e aí esse valor ele vai ser dinâmico. Ele vai ficar sempre puxando dessa variável. Eu vou ir mostrando depois, tá? Só estou trazendo uma visão geral aqui, mas depois eu vou mostrar cada um dele, como funciona e tudo mais. A string, que aí de fato é um texto comum, ou nome de variante. Ela pode ser aplicada para layer também, e as instâncias da variante, né? A variante é aquele componente, quando você tem dois objetos, por exemplo, como se fosse um botão,
e aí você tem o estado, né? Então, isso é uma variante. E aí você define o nome de cada... essa seria a variante 1, essa seria a variante 2. Então, isso é uma variante aqui, uma instância, né? E aqui eu consigo trocar. Isso também eu posso deixar como uma variável. Ele mostra aqui, tá vendo? E por último, o Boolean, que é o que o Figma já tem, inclusive na variante, né? Que é basicamente verdadeiro ou falso. Então, é um togglezinho que você habilita ou desabilita. Ele pode ser usado também na layer e também nas variantes que tem essa instância, né? Verdadeiro ou falso. Então, o Figma criou para acessar essa seção, né, de variáveis, ele fica aqui, é esse componente aqui, e por default ele já vem uma coleção, mas você pode criar várias, né? Você pode criar vários tipos de coleções. Ele é muito usado também, como eles mostraram muito, né, quando eles lançaram, muito para criar token. Então, ele é bem legal também para isso, só que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas aqui são as variáveis que você pode criar, tá? Então, eu fiz aqui alguns exemplos para mostrar como funciona e como que é cada exemplo. Então, esse cenário aqui, se eu quisesse prototipar ele antes dessas novidades, né? Então, vamos supor que eu quero que essa bola, esse círculo, ele mude de cor conforme eu clique numa dessas opções. Eu teria que fazer 4 telas, né? Até então era dessa forma. E aí aqui eu faço para cada um, né? A cor. E aí eu teria que linkar cada um aqui no para cada tela, né? Então, basicamente, esse seria o fluxo. Eu teria que fazer isso para todos e, enfim. Eu poderia fazer também um componente para facilitar um pouco mais, mas eu precisaria ter essas 4 telas, pelo menos, uma para cada cor. Com a variável, o que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que criar uma variável, né? Eu venho aqui em variável, crio uma. Aqui eu estou falando de cor, eu quero que mude de cor. Então, aqui o name pode ser qualquer coisa que você quiser, pode ser troca cor. Você pode dar qualquer nome, isso não tem uma regra, tá? E o valor é a cor que você vai querer. Eu vou deixar o preto, que eu estou usando que é o 222, como default. Então, por padrão, vai vir essa cor aqui no, que eu defini na variável. E aí, o que eu preciso fazer primeiro de tudo? Atrelar, você lembra aqui, ó, as aplicações? Então, a cor, eu posso atrelar ela ao fill, ao preenchimento do objeto. Então, eu tenho que atrelar essa variável ao preenchimento. No fill, ele fica dentro das 4 bolinhas, que é o mesmo do estilo, né? Quando você tem um estilo. E tá vendo que ele já mostra aqui. Eu não lembro como ele vem por default, o Figma, se ele vai vir desse formato aqui ou na lista. Eu prefiro lista porque você consegue ver o nome da variável. Porque aqui eu não consigo ver, eu teria que deixar o mouse em cima, tá vendo? Então, quando você tem bastante variável, fica mais difícil você ver dessa forma. Então, por aqui, pelo menos, você já sabe qual é a variável que você está selecionando. E aí, quando você seleciona, enfim, conecta a variável ao objeto, ele fica dessa forma, parecido com quando é estilo, né? E aqui eu sei que essa está conectada. Agora, para eu fazer essa mudança, eu tenho que vir em protótipo, então, né, prototype, e aqui eu tenho que criar uma interação. Da mesma forma, quando a gente vai criar as interações, como é até então, isso não muda, só que agora tem 2 novidades, né, que são as variáveis e a condicional. Então, eu quero que esse botão aqui, ele tenha ação do clique e ele chame uma variável. E aí eu vou chamar, né, como eu só tenho essa variável, eu clico aqui, e aí, por default, ele já traz aqui qual é a cor que eu quero. Ele está vindo a cor que eu defini na variável. Então, aqui eu posso colocar... Só tem um problema do Figma, que ele está bugado. Ó. Se eu venho por aqui e seleciono, ele não está selecionando, tá vendo? Então, eu vou ter que vir aqui fora, pegar a cor que eu quero e voltar lá. E eu troco. E aí, eu vou ter que fazer isso para cada um. O que dá para fazer? Eu posso vir aqui, fazer um a um, selecionar, no mais... setar a variável, selecionar a variável que eu quero e qual vai ser a cor. Então, eu venho aqui, pego a cor de novo, né? Isso aí é meio chato.
mas eles ainda não corrigiram. Então, eu coloco. E eu posso também selecionar... Opa, eu apaguei. Eu posso selecionar essa interação e vir aqui e colar. Ele também funciona. Aí eu só preciso trocar a cor, né? Eu vou pegar um vermelho qualquer, só para não ter que voltar lá e fazer. Pronto, basicamente isso já vai fazer... eu tenho que fazer no preto também, para ele poder voltar, né? Então, vem aqui, selecionar a variável, trocar a cor, e aí é essa cor mesmo que eu quero. Então, se eu der um Shift Space, ele tem agora esse, né, que antes não existia. Isso também é bem legal. Então, aqui eu só tenho uma tela, e com a variável eu consigo mudar a cor, tá vendo? Então, a variável é legal por isso. É muito simples você criar, trocar a informação que você precisa. É isso, né? Essa variável, ela tem um valor, ela pode ser mudada conforme você queira. Você só precisa dar o comando. E aí, eu deixei o quadrado aqui também para mostrar que ela pode ser aplicada em vários objetos, não tem quantidade, não tem um limite. Então, eu posso vir aqui e selecionar ela também, e aí agora os dois objetos vão mudar de cor. Entendeu? Então, a troca de cor é dessa forma que funciona. Pode ser aplicado no objeto ou no stroke. Se eu colocar aqui, ó, eu vou remover daqui, e vou colocar a cor aqui no stroke, para mostrar como ele muda de cor também, tá vendo? E aí, sobre agora a variável de número. Número tem muitas possibilidades. Esse é o que mais tem, assim, que dá para fazer. Eu vou mostrar algumas. Mas a primeira, primeiro eu vou criar aqui uma variável, né, de número. E o que eu quero fazer com essa variável? Eu quero que, quando eu clicar nesse expandir, ele aumente esse círculo, e quando eu clicar em subtrair, enfim, retroceder, ele diminua o círculo. Então, aqui eu vou colocar o tamanho, pode ser qualquer nome, né? Como default, tá 0, né? Assim que eu aplicar, aí de novo, aqui, voltando aqui. Ele pode ser aplicado na layer, na borda, né? No radius da borda, ou na altura e largura. E eu quero mexer aqui, né? Como eu quero aumentar, eu quero que ele aumente, ele vai mexer nesses dois aqui. Eu quero que seja neles, a variável esteja. Então, tá vendo que agora tem um ícone novo aqui nesses dois campos? Antes não tinha, né? Isso é indicando que você pode adicionar uma variável. Não dá para adicionar no eixo X ou Y. O que seria bem legal, que daria para fazer ainda mais coisa, nem no ângulo. Mas, por enquanto, é só na altura e largura. Então, eu vou colocar aqui tamanho, esses dois. Tá vendo que ele já diminuiu, né? Porque aqui na variável ele tá 0. Então, eu vou deixar 110, que era o tamanho que estava, e ele vai pegar aqui direitinho. Agora, ele já está com essa variável. Então, se vier aqui, ó, ficar mudando esse valor, ele vai mudar. Tá vendo? Ele já está com valor variável. E agora, a mesma coisa. O que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui. Independente da variável, o caminho é sempre o mesmo. É adicionar uma interação. Como default é o clique, né? Porque eu quero que seja o clique, mas são aquelas opções que a gente já tinha. E aí eu quero adicionar uma variável. Ele mude, né? O valor dessa variável. Então, eu coloco aqui agora é o tamanho. E aqui eu vou colocar... eu posso colocar um valor, 20, como é número, então não preciso, eu só preciso digitar o valor. Vou colocar aqui 200. Então, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai mudar para 200. Então, eu vou mostrar aqui o que acontece. Tá vendo? Ele aumentou 200. Se eu clicar de novo, não vai acontecer nada, porque ele já está com esse valor 200. Se eu clicar aqui, não tem nada, né, ainda. Então, o que dá para fazer também? Criar a fórmula, usar a fórmula, né? Então, aqui, eu estou usando a variável tamanho e eu quero que ela pegue o tamanho atual dela, a variável, né, o valor está nela atual, e coloque... E aí, tá vendo quando eu seleciono uma variável de número, ele já traz aqui algumas opções de fórmula. Adicionar, subtração, multiplicação, divisão. Então, aqui no caso, eu quero que toda vez que eu clicar,
ele aumente 20 pixels. Agora, toda vez que eu clicar, ele vai pegar essa variável, ele vai pegar o valor atual dela e adicionar mais 20. Então, toda vez que clicar, sempre vai aumentar. Então, se eu vier aqui, eu vou clicar. Tá vendo que ele vai aumentar, não vai ter fim. Vai sempre somar 20, 20, 20. E aí, isso também funciona para reduzir, né? Então, eu venho aqui, seleciono a variável, mesma coisa, tamanho. Seleciono o tamanho, porque eu quero que mexa no valor dela, que pegue o valor dela atual, né? Só que agora é subtração. Então, eu posso digitar o menos ou clicar aqui, né? E aí eu coloco 20, ou qualquer outro valor, né? E aí, quando eu testo, eu posso aumentar ou diminuir. Então, isso dá para fazer. Só que tem um ponto, né? Tá vendo que ele aumenta sempre pegando o canto esquerdo aqui, superior esquerdo, como ponto fixo, né? Mesmo se eu mexer aqui na posição dele, centralizado, ele não vai funcionar, tá vendo? Ele não respeita esse constraint aqui definido pelo objeto. Eu tenho que fazer, eu tenho que transformar ele dentro de um frame, eu coloco ele num frame, então eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Deixa eu fechar esse. Ele tá num frame, e aí nesse frame eu vou pôr um auto layout e centralizar, e agora sim, aqui dentro, né, o objeto ele tá fixo. Então ele tá fixo, que eu tô usando a variável, né? Agora ele vai ficar centralizado. Opa, não ficou. Deixa eu ver aqui, tem que ser fixo. Isso, aí. Eu tenho que deixar o objeto com largura fixa, para ele poder pegar essa definição que eu fiz aqui, centralizada. Então, hoje tem que fazer esse hackzinho, criar o objeto tem que estar dentro de um frame com auto layout. E aí você consegue fazer isso, centralizado, tá vendo? Alguma dúvida aqui? Exato, dá para fazer para aumentar a fonte. Na verdade, não dá. Hoje ainda não dá, tá? Porque a fonte, ó, eu vou colocar um texto. Você tem esse texto aqui. Infelizmente, você não consegue aplicar a variável no tamanho da fonte, tá vendo? Não tem essa possibilidade. Quando é texto, você só consegue pôr variável string, que é essa aqui, ou número, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai substituir a informação do texto. Então, hoje não dá para fazer isso. É exatamente como é assim, né? De você poder somar e vai aumentando. Infelizmente, não dá. Não dá. O que dá para fazer, enfim, tem formas de fazer, mas não é tão otimizado igual aqui, tá? Seria mais dessa forma que eu vou mostrar aqui, nesse cenário aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Ah, perfeito, sim. Bom ponto, Laísa. Dá sim. Se transformar em objeto, aí dá. O único lance é que aqui eu estou usando um objeto 1 para 1, né? O tamanho está exatamente o mesmo. Quando é um texto, vou fazer um texto aqui. Ele é um objeto, ele tem os tamanhos diferentes, né? Então, eu vou ter que criar uma variável para cada, não posso usar a mesma, tá? Então, eu teria que criar uma para cada, mas é possível. Então, daria sim, bom ponto. É verdade, dá para fazer dessa forma. O lance é que você tem que ter o texto em objeto, mas dá para fazer. Tá, então esse é usando a variável de número, tá? Agora, eu vou usar a variável de Boolean, que é esse verdadeiro ou falso. Para esse cenário, eu vou usar aqui um exemplo de acender e apagar esse círculo. Então, são esses dois botões aqui. Mesma coisa, antes de tudo, eu preciso criar a variável. Então, eu vou criar uma boolean. Vou colocar interruptor. Mas pode ter qualquer nome. E como default, eu quero que ele esteja aceso, né? Verdadeiro aqui. Então, que esse objeto seja verdadeiro como default. Nesse cenário aqui, vou até remover porque ele estava de alguma forma.
ele está com esse objeto. Então, tem duas formas de fazer. Ou você usando uma variante, que é esse aqui, ou eu vou remover daqui, ou sendo objeto mesmo, sendo esse objeto sem ser um componente, né? E aí, o Boolean, ele pode ser usado na layer, que é a visibilidade, né? Que é o olhinho aqui de acender e apagar, ou na variante, que é aquele do... Você tem um componente com variante, e ela tem instância, né? Verdadeiro ou falso, você usa nesse cenário. Vou mostrar os dois. Então, primeiro, eu quero aplicar na visibilidade da layer, né? O ruim do Figma é que eles têm algumas formas diferentes para cada objeto. Aqui, ó, quando você tem um objeto, você quer mexer, colocar variável nos valores, ele tem esse ícone, né? Quando é no preenchimento, é aqui dentro, não é o mesmo ícone, é um outro ícone. E quando é a layer, é dentro do olho e é só com o botão direito. Então ainda está bem confuso os acessos às variáveis, dependendo do qual parte você quer adicionar ela. Então, no caso da layer, a visibilidade, você tem que clicar o botão direito no olho e vai aparecer as variáveis. E eu vou adicionar o interruptor. Aí também, ele mostra aqui que está conectado. E se eu vier aqui, né, na variável, desabilitar, ele vai apagar a layer, tá vendo? Então, aqui na layer, você vê que vai apagar o olhinho, que é como se estivesse apagando mesmo manualmente. E aqui é a mesma coisa, eu venho no objeto que eu quero que tenha o clique, a interação, adiciono uma interação variável, vou selecionar o interruptor, e aqui, tá vendo, ele também mostra as possibilidades, né? Então, eu coloco aqui que eu quero que quando eu clicar, a variável interruptor mude para falso. Opa, para esse aqui tem que ser verdadeiro, que é o acender. Deixa eu voltar. E quando eu clicar nesse aqui, eu vou adicionar a variável interruptor, eu quero que seja falso. E toda vez que eu clicar, ele vai apagar ou acender. Certo? E aí, essa é a forma de fazer com a visibilidade da layer, né? Que é o olhinho. Tem outra forma, que é usando um componente, uma variante, que eu posso customizar, né? Como eu quiser, o falso. E aqui ele simplesmente vai apagar. Então, se eu quisesse ilustrar alguma coisa, tipo, por exemplo, bloquear um cartão de crédito. Quando estiver bloqueado, eu quero que ponha um cadeado. Nessa forma de ir pela layer, eu não conseguiria, porque ele só ia apagar o objeto, né? Aqui eu já conseguiria customizar os dois cenários. Então, para esse caso, eu vou colocar aqui, eu tenho um componente, ele tem, né, a instância true ou false, tá vendo? Só que agora eu defini, quando ele tiver falso, ele fica esse cenário aqui. Quando ele tiver true, ele fica o preenchido. Mesma coisa, agora, como ele é um componente, eu quero adicionar nesse objeto, né? Então, é de novo, aquele ícone da variável, interruptor. Então, ele vai conectar com o interruptor. Agora, não preciso mexer nada na interação dos botões, porque o comando é o mesmo, a variável é a mesma, não muda. Então, só troco lá e ele vai funcionar, tá vendo? Então, ele funciona independente se é a lei ou se é o componente, porque ele está pegando a variável e mudando. Dá. E agora eu vou mostrar um que talvez seja melhor para botão, tá, Christopher? Que é esse cenário aqui. Esse é o cenário de string, que é uma das possibilidades, que é usar a variante a instância da variante, né? É esse caso aqui. Ao invés de usar o boolean, como eu tenho mais de 2 objetos, não dá para usar, né? Porque é só verdadeiro ou falso. Nesse caso eu tenho 3, então eu preciso usar a variável string. Eu vou criar aqui uma string, que é o tzinho. Trocar pattern. E aqui, esse valor, ele tem que ser, como eu estou usando para esse cenário aqui de trocar a instância da minha variante, que chama pattern, né? Quando eu clico, eu tenho 3, né? Então eu tenho padrão 1, padrão 2, padrão 3. Eu tenho essas 3 aqui. Então agora, o valor eu tenho que deixar uma delas. Tem que ser o mesmo nome. Exatamente o nome que eu estou dando nas instâncias aqui da variante.
Porque aí ele vai fazer um depara, e se for exatamente o nome, ele vai pegar e puxar a variante. Então, aqui são vários, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu criei e eu quero que essa variante aplique para esses 8 objetos aqui. Então, eu venho aqui no ícone de adicionar, trocar pattern, e ele já está aplicado. Por default, ele está o 01, né? Se eu colocar 03, ele vai trocar, tá vendo? Então, como eu falei, uma variável, então ela é dinâmica, ela muda conforme é alterado o valor. E aqui, de novo, eu vou colocar uma interação para cada um deles, chamando o pattern que eu quero. Então, vou clicar em selecionar variável, trocar pattern, e aqui eu quero exatamente o padrão 1, né? Então, padrão 01. Como é string, precisa estar entre parênteses. Mas se eu der enter aqui, ele vai adicionar automaticamente, tá vendo? Então, aqui ele já está colocando padrão 1, eu vou fazer isso para o 2 e para o 3. Então, clico, adiciono uma interação, uma variável que eu quero, troca pattern, e essa aqui eu quero que seja padrão 02. E por último, faço nessa, mesma coisa, padrão 03. Agora, toda vez que eu clicar em uma, ele vai pegar o nome da string, vai trocar e ele vai ver que é o mesmo nome e vai funcionar, né? Se eu colocar um nome que não tem, provavelmente não vai acontecer nada. Vou colocar 5 aqui, nesse último. Então, esses dois, ele tá batendo o nome, né? E esse não bate nome com nada, então não acontece nada, tá vendo? E aí, esse caso é legal para, tipo, se for botão, se você quiser ter um estado, mais de 2 estados, né? Então, você usa esse cenário aqui de string. Ele vai funcionar. E aí, tem uma coisa legal, que fica ainda mais legal o uso das variáveis, né? Que eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou conectar. Vou deixar. Aqui eu estou fazendo conexão mesmo normal de tela, tá? Só para mostrar uma coisa que é bem legal das variáveis. Que, como eu falei, a variável ela pega um valor e altera, né? E agora eu só vou linkar todos esses objetos com a cor. Então, vem aqui, troca a cor, aqui, troca a cor. E aí, nesse caso aqui, eu também vou aplicar, vou ter que aplicar aqui, né? A variável do tamanho. Nesses objetos aqui também. Tamanho. Tamanho. E agora, quando eu mudo de cor, aí. Tá vendo que eu troquei para outra tela? Ele está mantendo as variáveis. Então, isso é legal para prototipação, né? Porque antes, quando você tinha que prototipar alguma, sei lá, você tem um cenário que você tem várias opções e aí você só prototipa um cenário e a pessoa tem que clicar exatamente no que não foi prototipado. Aí você tem que explicar, é um protótipo, não tem todas as interações. Então, agora fica muito mais fácil você prever todos os cenários, né? Porque, por exemplo, o usuário selecionou o vermelho, foi para a próxima tela, vai manter o vermelho. Ah, ele quis aumentar, foi para a próxima tela, ele manteve. Aqui só deu erro por causa do... Deixa eu ver aqui. Aqui ficou faltando esse aqui. Então, você está vendo que ele respeita as variáveis de acordo com a tela. E aí você passa, tá aqui tudo direitinho, você pode apagar. Aqui é só o lance da posição do auto-layout, mas está vendo que ele está mantendo a largura. E aqui eu poderia pôr também no stroke, né? Que aí funcionaria igual no quadrado. Então, isso é bem legal das variáveis, que você pode criar todo um fluxo usando elas e, independente do que o usuário escolher, ele vai ver nas próximas telas também. Não só cor, tá? Pode ser qualquer coisa. E aí eu vou fazer um outro cenário aqui, que é trocar, para mostrar uma questão de uma importância também uma coisa que é muito importante na hora de colocar as informações na interação. Então, eu quero que essa cor aqui, eu vou usar esse objeto, né? Eu quero que ele troque de cor de acordo com a seleção que eu fizer. Então, ele vai mudar de tela
e trocar essa cor. Então, eu vou colocar aqui, troca a cor. Vou pegar essa cor. E aí eu quero que esse objeto, quando eu clicar, ele vai para essa tela. E aqui ele já foi, né? Já está indicando navegar para a tela 2, instante. E eu vou adicionar uma variável. Então, deixa eu vir por aqui, que é melhor, porque ali fica cortando. Então, por aqui eu não tenho esse problema. Aqui no clique, ou enfim, qualquer outro tipo, eu posso adicionar quantas interações eu quiser. Quantas variáveis eu quiser, não tem limite também. Posso ter várias coisas. Quando eu clicar, eu posso pedir para fazer várias coisas. Pedir para adicionar, trocar cor, aumentar o tamanho da variável, enfim, eu posso fazer tudo isso. Então, eu quero, quando eu clicar, ele vai para essa tela e troca a cor para essa. E agora eu vou fazer essa aqui. Mesma coisa, quando eu clicar nessa cor, ele vai para essa tela, vai navegar. E eu também quero adicionar uma variável, que é a cor, só que muda para essa. Aí tem uma coisa, um ponto que é bem importante na interação, que é a ordem das informações. Então, eu vou fazer esse com a ordem vindo primeiro a variável da cor, para depois ele mudar de tela. E esse aqui está o inverso. Primeiro troca de tela e depois a cor. Isso é importante, porque vocês vão perceber. Quando eu clico nessa, que eu quero fazer com a animação, senão ele não funciona. Então, eu vou moving, que é a entrada, né? Para os dois. Aqui. Você está vendo quando eu clico, primeiro ele chama, depois ele troca a cor. Já nesse caso, ó, ele vai trocar antes de chamar. Então, isso é legal para, dependendo do caso, ele nem vai funcionar, talvez, uma interação que você queira. Nesse caso aqui, ele funciona independente, porque é só uma troca de cor, mas, principalmente quando você usa condicional, se a ordem estiver errada, aí não vai, pode ter coisa que não vai funcionar. Então, é importante você se atentar também à ordem dos objetos que você quer, né? Das interações e tudo mais. Você linkou as telas, qual tipo de navegação? Ó, Lidiane, como eu linkei, eu vou fazer de novo aqui só para mostrar, tá? Deixa eu apagar. O que eu fiz é uma interação normal, um link normal que já existia, que eu quero, tipo, quando clica nesse objeto, eu quero que vá para essa tela. Então, isso aqui já está aqui. Ele faz direitinho, né? Então, isso não é nada novo. E aqui eu coloquei só o tipo de animação, né? Que é a entrada vindo da direita. É esse aqui. E aí eu tenho que adicionar. Então, é sempre no mais aqui, eu adiciono uma ação. Aí tem todas aquelas que já existiam, e essas duas são novas, né? Então, a variável eu quero aqui, e eu quero que troque a cor para cor meio bege. Ou para qualquer uma aqui. Então, troque para essa cor. Então, esse é o fluxo, basicamente. E aí, o que eu fiz em cada um, né, para mostrar, foi só trocar a ordem. Porque eu tenho duas ações acontecendo no clique, né? Então, eu posso arrastar e eu consigo trocar a ordem das ações. Isso é importante porque isso influencia no resultado. Aqui ele só vai mudar a ordem, tipo, do que ele vai chamar e tudo mais, mas quando é condicional, que depois eu vou mostrar, se ela estiver em ordem errada, vai ter coisa que pode não funcionar porque ele está chamando só depois e aí não pode funcionar direitinho. Então, a ordem é importante para isso, tá? Então, esses são os exemplos. Agora eu vou pegar basicamente o que eu mostrei aqui e trazer para esse cenário, só que aqui eu vou trazer duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É isso que eu falei, né? Você pode ter várias coisas acontecendo em cada clique. Aqui eu deixei com... Aqui é um carrossel, esse é padrão. Então, quando você quer fazer um carrossel, né? Deixa eu aumentar aqui. Esse carrossel aqui também já existia, né? Então, isso é possível fazer. Isso aqui é basicamente um frame, que é exatamente a área que eu quero, que é só aqui no meio, aqui dentro. E eu só deixo o overflow horizontal. Então, aqui ele já vai
entender que tem uma navegação horizontal. Esse branco eu deixei só para ele poder, o roxo vir até o meio, senão ele acontece isso. Ele vai só até o final do frame, tá vendo? Então, eu deixei um branco só para conseguir fazer com que ele vá até o final. E aí, o que eu quero fazer aqui? Toda vez que eu clicar numa cor, ele troque, né, esse exemplo, e também troque tipo, o nome da cor, né? Então, amarelo, estou chamando raio de sol, eu quero que o laranja seja, sei lá, laranja mecânica, e assim em diante. Então, para isso, é bem parecido. É exatamente igual, na verdade, né? Que eu fiz. Então, aqui, primeiro, na verdade, eu tenho que criar uma variável. Eu até tenho aquela da cor, que é esse troca-cor, né? Mas eu vou criar uma nova coleção também para mostrar, né? Então, eu vou renomear essa aqui, que foram os exemplos 01 que eu usei. Eu vou criar uma nova coleção e vou deixar como exemplo 2. E aqui eu vou ter duas variáveis, né? A da cor, para trocar a cor, e a do texto, trocar o texto. Então, eu vou fazer isso. Criar uma cor, ABG, e uma string, que é o texto, né? Trocar label. Então, a cor aqui eu posso deixar esse amarelo, que é o default. E o valor da string eu posso deixar raio de sol, que é o default também, que é amarelo. Por padrão vai vir um amarelo, né? Então, eu quero que pegue exatamente essa cor. E aí, de novo, eu quero adicionar, eu quero que troque essa cor amarela. Então, eu venho aqui no preenchimento e adiciono a variável troca BG. Tá vendo que ele já está mostrando todas as cores, né? Aí eu troco a cor que eu usei lá na primeiro exemplo. Ele está aqui também, eu posso usar. Por isso que eu falei da lista. Com exceção da coleção, se estivesse junto, seria difícil eu saber qual variável eu estou selecionando, porque eu não vejo o nome. Então, por isso que eu prefiro a lista. É mais fácil você ver o nome. E aqui também, mesma coisa. Então, eu quero que troque o texto. Então, eu venho aqui aqui ele está pegando um estilo de texto, que é normal, como já existia, né? Mas eu vou deixar sem, tá? Então, aqui ele tem esse objeto também de variável. E aí você clica aqui, ele vai aparecer as opções. Ele só aparece número ou texto, porque as outras não tem como aplicar, cor ou boolean, porque ele vai aplicar só no conteúdo da informação aqui. Ó, tá vendo? Eu coloquei um número. Tá vendo que ele pega exatamente o número que está na variável e aplica aqui. Então, ele só faz o que está, ele só aplica a variável como texto mesmo. Por isso que não dá para a gente usar no tamanho. Então, eu vou colocar o trocar label, e ele já está pegando raio de sol, né? Porque é exatamente o nome que a gente tinha. Eu vou fazer só para o laranja e para o vermelho, para também não ficar fazendo todas as outras cores, sendo que é a mesma coisa. Então, aqui eu venho no clique, né? Interação de clique, adiciono uma variável. Aqui agora eu quero que duas coisas aconteçam. Uma é trocar a cor. Então, eu quero que pegue essa variável, mude para o laranja. E aí eu posso clicar aqui em mais e adicionar outra variável. E agora eu quero trocar label. E aí, de novo, vou colocar laranja mecânica. E agora, quando eu clicar, vai acontecer essas duas coisas. Então, se eu ver aqui, clicar no laranja, ele troca o fundo e troca o texto. Então, para mostrar que você pode fazer uma interação, ter várias mudanças ao mesmo tempo. Então, poderia ter uma outra variável, enfim, eu posso ter quantas eu quiser aqui acontecendo essa interação. Mesma coisa, aqui é o vermelho, eu posso colocar um vermelho aqui. E eu posso adicionar a variável também do label. Opa. Uma coisa que dá para fazer também, igual eu fiz de aumentar, eu poderia simplesmente pegar o label que está atual e adicionar, tá vendo que ele tem esse edit to string. Então, eu posso vir aqui e colocar alguma outra palavra. Vou colocar vermelho. Ele vai pegar exatamente o que está nesse label atualmente, enfim,
naquele momento e vai adicionar uma nova palavra. Então, eu vou colocar aqui, ó, laranja mecânica. Ele vai pegar essa palavra e vai adicionar um vermelho, tá vendo? Ele só não deu espaço porque eu não dei espaço aqui. Mas o legal é isso. Você consegue combinar várias coisas usando essas fórmulas de adição, subtração. Na string é a mesma coisa. Então, você pode fazer isso. Eu coloquei o espaço agora, ele vai adicionar o espaço. Então, eu vou manter no raio de sol. Ele vai adicionar o vermelho, tá vendo? Então, dá para fazer todas essas combinações usando fórmulas. Boa. Se eu não me engano, é só por cor. Infelizmente, você não consegue usar uma biblioteca. Eu vou fazer um teste aqui. Onde é aqui? Aqui, né? Estilo aqui. Vou criar essa cor cinza. Vou criar um estilo, né? Tem um cinza aqui. Se eu não me engano, você não consegue colocar o estilo, tá vendo? Ele só tem a opção de hexadecimal. Você não consegue pôr um estilo, que é ruim, senão seria muito bom, né? Você já tem os estilos definidinhos, você conseguiria pôr. Mas olha, ele só pega as cores aqui, que é do documento, mas ele não entra como, ele não vem como estilo. Mesmo se tiver aqui, né, já usado, ele vai vir o hexadecimal, ele não vai vir estilo aplicado. Então, se você mudar o estilo, você vai ter que vir aqui e mudar a cor também. Infelizmente. Sim, depois eu disponibilizo, eu mando no e-mail de cada um, tá? A gravação. Então, é isso. Você consegue pôr várias variáveis numa mesma interação. E aí, agora, eu vou mostrar condicional. Então, também eu trouxe um exemplo do dicionário, que uma condicional, basicamente, depende de alguma condição, né? Tem alguma coisa para decidir ali. Tem algum requisito, né? E a condicional no Figma é a mesma coisa. Eu fiz um exemplo aqui de termostato, então a ideia é aumentar, ele vai aumentando, diminui, e a condicional que eu vou usar aqui é para ele ter um limite. Porque eu tenho a máscara aqui, eu fiz máscara, então conforme for aumentando, tá vendo? Ele vai aumentando, diminuindo. E eu quero pôr uma condicional para quando chegar aqui ele pare, ele não aumente mais, senão ele vai continuar aumentando. Mesma coisa para menos, eu quero que chegue aqui ele pare, senão ele vai continuar diminuindo, não vai acontecer nada. Então, esse é um dos cenários da condicional. Outros se o usuário selecionou a opção 1 e clicar em continuar, você pode pôr uma condicional para que na opção 1 vá para a tela X e na opção 2 vai para a tela Y. Então, é legal também para isso a condicional. Você tem várias aplicações para ele. Só explicando isso aqui que eu fiz da máscara, que se eu tivesse esse objeto, deixa eu colar esse objeto aqui. Se eu colocasse a cor nele, esse gradiente, né? Nesse objeto, além que eu diminuo o aumento, ele sempre vai manter as duas cores, né? Então, não daria para fazer esse efeito, tipo, tá muito frio, é só azul, né? Tá esquentando, vai ficando vermelho. Então, por isso que eu fiz a máscara. Então, a máscara tá aqui, né, por trás. E aí, o que eu vou mexer é só na máscara. Eu vou usar aquelas variáveis de valor, na altura, aqui, só na máscara. Então, eu consigo fazer isso que eu quero, certo? Aí, então, o que eu vou fazer primeiro? Também, eu vou criar uma nova coleção. E aí, eu vou colocar aqui exemplo 3. E agora, o que eu preciso aqui? Também, eu vou clicar no mais, eu quero que aumente aqui e que mexa no valor indicando a temperatura. Então, eu vou criar duas, né? Vou criar uma que é o termostato, pela barrinha, né? A barra dele. E também eu vou criar que aqui pode ser número, que eu vou adicionar, na verdade isso tem que ser número, né? Porque eu vou somar, eu vou fazer soma, então tem que ser número. E aqui eu vou pôr um indicador, que é esse aqui. Por default, vou deixar 15. Esse aqui eu vou pegar exatamente esse tamanho, que está 150. Então, vou deixar aqui 150. Aqui tem o mesmo problema, que é aquele da posição do objeto. Eu deixei o constraint dele na base, mesmo assim ele vai ignorar.
Então, e vai acontecer exatamente isso, ó, quando eu faço aumento por aqui. É isso que vai acontecer se eu fizer a interação. Nesse caso, eu poderia fazer o frame, toda essa área aqui, ou posso simplesmente girar ele a 180 graus, que aí quando eu aumentar esse valor, ele vai para cima, tá vendo? Então, esse hackzinho já funciona para esse cenário. Ou se fosse uma barrinha, né? Uma barrinha para a esquerda. Então, eu deixaria virado para cá, que ele iria para lá também, sem problema. Então, eu criei as duas variáveis que eu vou precisar usar, que é a barra e do indicador aqui. Então, primeiro de tudo, antes das interações, eu tenho que linkar essas variáveis. Nesse caso, eu só quero mexer na altura. Então, eu linko só na altura aqui do objeto. Então, de novo, ele traz todas as variáveis que tem, de número, né? E eu quero o termostato barra, que é esse aqui. Ele não aconteceu nada porque é exatamente o valor que já estava. E aqui, mesma coisa. Eu venho aqui no ícone de variável do texto, adiciono o indicador. Também não vai acontecer nada porque ele já é 15. Aqui eu separei do indicador de grau aqui, porque senão, se não tivesse... Vou remover aqui o auto layout só para mostrar, porque senão ele vai acontecer isso, tá vendo? Ele vai ficar aqui fixo, e conforme o valor muda, né, vai ficar esse buraco. Então eu deixei um auto layout, aí quando eu mudo o número... Opa, aqui, agora sim. Quando eu mudo o número, ele vai manter a distância correta. Esse é o auto layout do Figma. Eu já linkei o texto com a variável indicador e a barra, que é essa máscara, né, no tamanho. Aí, mesma coisa, primeiro eu vou fazer só a interação de mover esses valores. Então, para o clique de mais, eu vou adicionar duas variáveis, né? A primeira é termostato barra, e aí aqui, de novo, é igual aumentar aquele círculo. Eu quero que sempre pegue o valor da barra e adicione mais 50 pixels. Pode ter qualquer valor aqui, tá? E também eu quero que ele pegue a variável do indicador. De novo, eu pego o valor do indicador atual, naquele momento, e adicione mais um. E aqui, quando eu testar, ele já vai aumentar a barra e aumentar o valor. Só que não tem condicional, então tá vendo que ele vai aumentar. Não vai ter limite, ele vai até onde você quiser. Então, deixa eu só fazer para o menos, depois eu volto lá. Então, menos, mesma coisa. Uma variável da barra, eu quero que sempre pegue a barra, o valor dela atual, e diminua 50. No caso, agora tem que ser menos, né? Mesma coisa para o valor do texto, que é o indicador. Pego o valor dele, subtraio com 1, menos 1. E agora, ele vai funcionar isso também para o menos, tá vendo? Só que também, não tem limite, tá vendo? Aí ele fica até negativo. Nem sei se existe termostato que tem grau negativo, acho que não. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma condicional em cada um desses botões. E a condicional, ela é esse outro botão, condicional. E condicional é se determinada coisa acontecer, ele faz essa ação. Se não acontecer, ele faz essa outra ação. Basicamente é isso, a condicional. Então, você pode definir uma ação para se acontecer essa condição, se não, ele faz essa outra ação. E pode ter uma outra ação ou pode simplesmente não ter nenhuma ação, tá? Ele só não vai fazer nada. Aqui o que eu quero fazer, quando ele tiver menor do que 450, eu sei o número porque eu já tinha testado, tá? Então eu quero que ele seja menor que 450, que é o limite aqui, senão ele começa a cortar. Então quando for menor do que 450, ele faça a ação de aumentar. Então, eu venho aqui na condicional, eu vou selecionar essa variável, que é essa variável que eu vou usar como base. Se o termostato, aí ele, tá vendo que ele traz as possibilidades aqui de condição? Se for igual, se não for igual, se for maior que, se for maior ou igual, menor, menor ou igual. Então, eu quero que seja menor. Se for menor, eu não vou colocar igual, senão ele ainda vai aumentar mais um, porque ele vai considerar o 450 ainda como uma condição válida. Então, vou deixar menor que é esse símbolo, 450.
Se for menor que isso, eu posso arrastar esses dois aqui para dentro. Se for menor que 450, ele vai aumentar a barra mais 50 e ele também vai aumentar o indicador mais 1. E aí, quando chegar nesse valor, que é esse else, tipo, se for menor 450, é isso. Se não for menor, ele vai fazer isso. E eu não deixei nada. Então, ele vai ignorar, não vai fazer nenhuma ação. Então, isso que vai acontecer. Eu clico aqui, ele vai aumentar. Aí, ele chegou nos 450. E ele não faz mais nada, tá vendo? Então, isso que acontece. E a condicional, ela cria essa possibilidade, né? De você dar uma outra ação quando chegar a determinada situação. Mesma coisa para reduzir, né? Então, eu crio uma condicional. Agora, que eu quero ver se essa barra estiver maior do que 150. Se ela for maior, 150, aí sim ela diminui. Aí sim ela diminui tanto a barra quanto o valor. Então, se eu vier aqui testar, ele vai aumentar e vai diminuir. E aí vai parar, tá vendo? Então, essa é uma das possibilidades de condicional. Dúvidas? Posso seguir? Vocês estão muito quietos. Ou está muito complicado. Boa. Dá sim. Você pode colocar, você não precisa ficar limitado à variável que você está mexendo, tá? A condicional, enfim. Tanto a condicional, a condição que eu estou criando aqui, poderia ser outra coisa. Eu poderia simplesmente pegar o indicador. Então, vamos dizer que o indicador, se ele for menor do que, vou pôr 18. Se ele for menor que 18, ele vai fazer isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente ele vai parar no 18, né? Tá vendo? Ele não sobe mais. Porque eu dei um outro comando, uma outra condição, uma outra variável totalmente diferente, só que ele funciona também. Calma aí, deixa eu ver aqui. Daria para dizer chegou no limite? Sim. O Alit, o Enzo falou que dá, exatamente. Dá para fazer sim. Aí você pode colocar uma outra informação, que é aqui, quer ver? Estou aqui. Então, se não, eu posso criar uma... Por exemplo, eu posso pegar um texto aqui. Eu vou colocar a variável dele do uma outra variável, sei lá, essa do label. Então, eu posso fazer... Enfim, tem várias combinações. Uma outra também eu posso deixar essa... Eu vou criar uma variável aqui, que é um boolean que aviso. Então, eu vou deixar como false. Eu vou deixar atingir o limite. Então, eu vou adicionar essa variável de aviso nessa layer aqui. Então, como default, eu deixei false, né? Então, ele vai apagar. E eu posso vir aqui. Deixa eu clicar por aqui. Então, se for menor que 18, ele vai fazer isso. Se for maior, eu quero que ele adicione essa variável, aviso, e true. Então, ele vai acender. Ele vai dar esse aviso. Então, quando chegar 18, beleza. Cliquei, tá vendo? Atingiu o limite. Era isso, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Tá. Sim, depois eu compartilho. Eu vou ver se eu subo lá na comunidade ou mando o arquivo mesmo. Vou ver qual é mais fácil. Mas eu mando junto com o vídeo. O link ou o próprio arquivo. Boa. Perfeito. Tá? Dá para fazer, desabilitando o botão. Só que é o que eu tenho que fazer. Na verdade, eu vou mostrar isso nesse outro exemplo aqui. Esse exemplo. Eu vou fazer exatamente isso de trocar o estado do botão. Que é aqui, tá vendo? Eu tenho pagar e eu adicionei um item. Então, enquanto eu não tiver nenhum item, ele vai ficar esse botão. Quando eu adicionar um item ou mais, ele muda para esse pagar e ele vai somar os valores. Então, esse
tem uma combinação um pouco mais complexa, mas nada difícil também. Eu já deixei separadinho aqui os componentes que eu vou precisar, porque eu vou fazer ação nesse mais e menos, e aí eu não preciso fazer para cada mais e menos aqui dos elementos, né? Eu faço só para um, ele vai funcionar, porque tem uma outra coisa legal da variável, que eu não mostrei aqui, eu não coloquei aqui, né? Mas, como eu estou falando de dois, eu só vou mostrar esses dois objetos, não vou fazer esse terceiro. Mas, como eu estou falando de dois, são dois valores, então eu não posso usar a mesma variável para esses dois, porque senão, quando eu mexer em uma variável, vai mudar para os dois, né? Então, eu vou ter que criar uma variável para cada. E aí, daria para fazer, só ver esse comentário. Sim, dá para trocar também com a condicional. Dá para fazer tudo isso. Depois eu mostro uma de trocar tela também. A gente faz uma rapidinho. Aqui, eu vou criar uma nova coleção. Exemplo 04. Tem duas formas de fazer. Uma que seria mais porca, assim, que eu vou criar um item, sei lá, o item da Marguerita. E o item, opa, aqui, número, item da Parma, sei lá. Eu teria que fazer uma para cada. Só que o Figma também tem uma novidade aqui, que são os modos, que é esse mais, adicionar um modo na variável. Que não sei se vocês viram quando eles lançaram, que é o Dark Mode, né? Que é um dos exemplos que eles usam. Que uma coluna é o modo Light, né? E o outro é o modo Dark. E aí, quando você troca, ele troca automaticamente para os valores da coluna da direita. Então, eu posso vir aqui também e criar um outro modo, tá vendo? Então, eu posso criar um elemento aqui que é item, quantidade, né? Item. Posso criar um também para o valor, né? Porque o valor vai ser diferente, então eu preciso ter um valor para cada. E aqui o modo eu posso dar qualquer nome também. Uma coisa legal também aqui, que eu também posso colocar uma string para já definir qual vai ser o nome do objeto. Só nome. E aqui eu coloco Marguerita, né? Que vai ser a primeira pizza. A segunda vai ser a Parma. Deixa assim primeiro. A ordem aqui não interfere em nada, tá? É só visualmente. Eu mudei. Então, tem essas três coisas que vão mudar de acordo com o objeto. O modo tem limite de quantidade? Esse eu nem sabia. Bom saber. Esse, você fala das coluninhas, né? Eu não sabia, não. Quantos são, sabe? Nossa, bem pouco. Ah, eles têm... agora eles estão deixando, dependendo do seu plano, né? Você tem mais ou menos, é verdade. Eu acho que até a coleção também, se você tiver no free, acho que é só uma. Tem todas essas diferenças aí. Boa. Então, eu tenho essas variáveis do objeto. E aí, o que eu faço? Para já aplicar esse objeto, essas variáveis direto já para todo o objeto. Então, primeiro, eu tenho que vir aqui nesse valor, eu quero que ele mude, né? Então, eu vou colocar aqui o item, que é a quantidade de item. Nessa tela, nesse componente, o nome, né? Eu vou querer que ele troque para o nome. O valor, aqui o valor eu vou ter que separar também, porque senão, como é número, ele não pega cifrão. Então, eu tenho que deixar aqui, eu vou deixar 0, ele já vai pegar. Então, aqui eu vou colocar a variável do valor. E o item, como ele já é o componente lá de cima, então ele já está aplicado. Só vou mudar aqui para o valor, sei lá, 45,90 e outro 52,90. Bom que tá na hora de jantar, né? Já dá fome para pedir uma pizza. Então, eu fiz aqui. Só que tá vendo que ele tá pegando exatamente para os dois cenários. O que dá para fazer agora? Que é o que eles usaram no exemplo do Dark Mode, né? Aqui no componente, tem um componente, né, item, na layer, tá vendo que ele tem agora essa outra opção aqui, porque ele já identificou que tem um modo, essa variável tem modo.
Então, eu posso vir aqui, selecionar, né, esse exemplo 4 é a coleção. Dentro da coleção, eu vou até mudar esse nome, para ficar mais claro. Eu vou colocar produtos. Então, dentro da coleção produtos, eu posso escolher uma delas, Marguerita. Então, ele vai pegar exatamente a coluna e vai aplicar para os objetos que eu já tinha definido. Então, ele vai pegar tudo dessa coluna. E aí, nesse, eu venho aqui, aplico a mesma coisa, só que para Parma. E ele vai trocar Parma e o valor. E o item, ele também já está pegando o da Parma, tá? Porque ele está respeitando a layer principal que está Parma aqui. E aí, de novo, a gente faz aquela interação de... Agora eu vou fazendo mais e menos aqui. De adicionar uma variável. E aí, toda vez que clicar em mais, eu quero que esse item aumente. Então, o valor dele atual, mais 1. Isso vai acontecer. Esse aqui, toda vez que clicar nele, ele vai chamar a variável do quantidade de item e vai fazer a quantidade atual menos 1. E aí, se eu testar, ele já deve funcionar. Lembrando que ele não mexe, né, esse valor, porque ele está considerando a modo Marguerita, esse é o modo Parma. E aqui ele vai fazer menos 1, né, porque não tem uma condicional para travar. Agora, o que eu quero fazer? Quando eu adiciono um item, ele mude o botão para pagar, para habilitar o pagar, né? Agora eu vou ter que fazer condicionais. Eu venho aqui, eu vou criar uma condicional. Nesse caso, eu não quero ter limite de quantidade, então não preciso colocar esse valor aqui em condicional. Mas se eu tivesse algum limite para, tipo, só pode adicionar 10, aí eu teria que colocar uma condicional. Nesse caso, eu não vou ter. Então, eu vou fazer uma condicional só para o botão. Então, o que eu quero ver? Se o item... Opa, se a quantidade de item for maior, né, do que 1, maior do que 0, na verdade. Maior do que 0, aí eu quero que ele faça uma ação. Só que eu não tenho essa variável para dar o comando, né? Eu não criei nenhuma variável. Então, primeiro eu vou ter que vir aqui, só que eu não posso criar nesse, porque esse tem os modos, né? Então, não daria muito certo. Então, eu vou criar uma nova coleção, e aí essa eu vou chamar de exemplo 04. Então, essa aqui, o que eu quero? Duas, na verdade, duas variáveis. Uma que é um boolean, que vai chamar esse cenário, né? Que é que ele está falso ou true. Então, vou deixar aqui o botão. Por default, ele é falso, que é esse cenário aqui, para adicionar um item. E um outro que eu vou querer, que é a soma de tudo que está sendo adicionado. Então, eu vou criar um, que é número, vou colocar aqui soma. São esses dois. E aí, agora eu volto aqui para o mais, e toda minha interação está no mais e menos, né? Então, é só aqui que eu preciso focar. Então, eu vou criar uma condicional. Se a quantidade for maior do que 0, aí eu quero que ele chame essa variável botão e mude para true. Então, aqui ele vai funcionar. Clicar aqui. Não funcionou, porque eu esqueci de linkar no objeto. Então, lembrando, sempre tem que conectar o objeto na variável, senão ele não vai funcionar. Então, aqui eu quero adicionar nessa variante, certo? Então, eu vou vir aqui, botão. Ele já está como falso, ele vai manter. Eu venho aqui, quando eu adicionar, ele vai mudar, tá vendo? Agora eu posso aumentar, porque a condicional é só para habilitar. Eu não criei nenhuma para desabilitar. Só que ele não está somando, né? Eu vou ter que fazer isso. Mas primeiro eu vou fazer ele desaparecer, tá? Então, eu vou vir aqui, no menos, vou adicionar uma condicional, aí aqui eu já vou usar esse limite também dentro dela, para não ficar diminuindo. É uma condicional, então, se a quantidade do item for maior do que 0, né, ele vai diminuir. Então, ele vai fazer essa ação aqui.
Só que eu não posso colocar a ação de trocar no maior que zero, porque senão ele já vai trocar antes de zerar, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu colocar aqui, ele não vai funcionar também, quer ver? Porque deveria funcionar, né? Tipo, se for mais do que zero, ele vai diminuir. Se não for maior que zero, ele vai chamar esse botão e vai ocultar ele. Ó lá, então vamos testar. Eu venho aqui, ó, adiciono, diminuo. Tá vendo que ele tá dando errado? Deixa eu vir aqui. Ah, fiz errado. Tem que ser maior do que zero. Se for maior do que zero, ele tem que diminuir, né? Aí, se não for, ele vai chamar esse botão. Tava menor. Quer dizer, não tá certo, tá certo. Tá vendo, ó, zerou, não chamou. Se eu clicar de novo, ele vai apagar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que quando exatamente do 1 para o 0, ele apague. Por isso que ele não está apagando, né? Então, eu vou ter que criar uma outra condicional. Também, é igual a variável. Eu posso ter várias variáveis e várias condicionais. Então, eu vou ter que criar uma nova condicional aqui. Condicional. E aí, esse eu já posso deixar aqui dentro. E aqui eu vou chamar se a quantidade de itens, né? Que é esse aqui, for igual a 0, aí sim ele chama. E aí ele vai mudar automaticamente. Quer ver? Tá vendo? Então ele funciona. Por isso que eu tive que criar duas variáveis. Como é que deixa eu ver aqui? Porque a definição dessa variável está atrelada ao botão menos e não ao componente counter. Como assim, Vinícius? Acho que eu não entendi. Oi, Rafael. Desculpa, eu tenho de verdade de abrir o áudio aqui, porque eu acho que fica mais fácil de perguntar. Perfeito. Como você está... essa variável está sendo definida pelo numeral ali, né, que sobe ou desce. Eu imaginei que ela seria... ela estaria atrelada ao componente macro, aí, ao counter como um todo, tanto a questão do enable quanto do disable do botão. Mas eu vi que para o botão, né, de adicionar um item, você atrelou a primeira variável, e para esse segundo agora você atrelou ao botão de subtrair um item. Eu fiquei em dúvida nisso. A gente atrela ao botão e não ao componente como um todo? Eu atrelei é sempre ao botão que está fazendo a ação. É esse que está o clique, né? É nele. E quanto ao clique, então, Exato. né? Quanto ao Onde eu estou clicando, é que o componente ele não tem nenhuma interação, né? São os objetos dentro dele, que é o mais e menos só. Por isso, entendeu? Perfeito. É a ação, então. Tá joia. Exato, é sempre na ação que você está fazendo. Beleza, muito É obrigado. sempre o objeto que você vai fazer uma ação que tem que dar os comandos das variáveis. Você não consegue pôr um comando nesse objeto aqui se ele não tiver a ação para chamar essa variável ou mudar a variável. Perfeito, muito obrigado. Imagina. A variável que tem de menor ou igual é essa aqui, ó. Tem. Só que como são coisas diferentes, aí ele vai acabar aplicando para isso. Quer ver, ó, se eu colocar menor ou igual a zero, maior, quer dizer, né? Maior ou igual a zero, ele vai fazer isso. Só que aqui ele já vai mudar, eu tenho que separar de qualquer forma, porque senão, quando eu tiver, por exemplo, em 2 e clicar em diminuir, ele já vai mudar o botão, tá vendo? Porque ele está nesse mesmo cenário que eu considero que eu posso ter repetir ele várias vezes, né? Que é esse para a quantidade de item. Por isso que eu deixo ele separado. Deixa eu ver se separou. Aqui. E aí esse eu deixo só a zero, porque é só uma vez que eu quero que ele mude, né? Quando realmente tiver a zero. Por isso que eu tive que separar. Então aqui ele já está verificando se aumento, se diminuo. Só que tem um outro ponto. Aqui ele está considerando quando chega a zero, independente do outro, se tiver mais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 2, 2,
ele vai zerar, mas esse aqui ainda tem 2, tá vendo? Então, tem uma outra coisa, que também eu não mostrei ainda, até agora, que é, como eu estou falando de modo de variável, né, isso também aplica para os objetos. Então, o que eu tenho que verificar aqui? A quantidade de item. Tá vendo? Quando é uma variável que tem modo, que é aquelas colunas, né? Se eu clico nela, tá vendo que ele já traz aqui os modos? Então, eu posso vir aqui, clicar em Marguerita, eu vou adicionar a outra, a quantidade, de novo, de item, eu vou clicar nela para colocar Parma. Então, esses dois valores têm que ser igual a 0 para aí sim chamar essa ação. Então, agora ele vai funcionar só quando os dois valores estiverem a 0. Então, tem aqui 2, 2, chegou a 0, mas esse ainda está 2. Então, ainda não está naquela condição que eu falei. Agora sim, entendeu? Então, se você tiver vários objetos, tipo, se eu tivesse vários produtos, eu teria que chamar todas essas variáveis para dizer que tem que estar a 0. Tem que ser igual a 0. Certo? E aí, por último, é o valor, a soma. Aqui também eu vou ter que separar, tá, esses objetos, porque é um valor, então eu vou deixar aqui. Como é um auto layout, ele já vai ficar bonitinho aqui, não preciso fazer nada. O espaço. Então aqui eu vou ter que criar uma, eu já criei, né, a variável soma, que é essa aqui, soma. Depois da folha é 0. Eu vou vir aqui atrelar também, de novo, a essa variável, esse objeto, né, soma. Então tá 0. E agora, o que eu tenho que fazer? Também, colocar na ação, no objeto que tem ação, né, que é o mais e menos. Então, no mais, toda vez que eu clicar em mais, ele vai adicionar um item. Eu quero que ele também crie ele adicione o valor na soma. Então, ele chama soma. Deixa eu só deixar para cima aqui. Opa. Para cima da condicional. Então, ele está chamando, né, o item, adicionando mais um no item aqui. Eu quero que toda vez que eu clicar também nesse objeto, ele mude a variável soma. Então, eu vou colocar aqui a soma. Na verdade, não é a soma, né? Aqui eu quero pegar valores de outra variável, que é a quantidade de item. Aí aqui também, eu tenho que pegar do objeto que eu quero. Aqui, então eu tenho que pegar sempre o objeto, estou selecionando Marguerita, a quantidade da Marguerita vezes, que agora eu vou multiplicar esse valor, né? Vezes o valor. E é a mesma coisa, o valor de qual? Da Marguerita. Quero que sempre que eu clicar em mais, ele some quantidade da Marguerita vezes o valor dela, e eu faço isso também para o outro. Toda vez que eu quero adicionar uma outra variável, eu coloco mais. Ele vai trazer outra variável, eu repito isso para Parma. Então, eu quero também, ele pega a quantidade de Parma, multiplique, que aqui ele já traz as opções, né? Multiplicação, o valor. É a mesma coisa, seleciono o valor aqui, eu coloco o Parma. Então, toda vez que eu clicar no mais, ele vai sempre pegar o valor atual da quantidade e multiplicar pelo valor da Marguerita. Então, se tiver 2, ele já vai multiplicar o valor vezes 2. Aí ele vai pegar também o da Parma, vezes a quantidade da Parma, vezes o valor dela, e somar esses dois. Então, toda vez que eu clicar, ele vai já mudar o valor do botão ali. Então, eu cliquei em 1, tá vendo que ele já está pegando aqui Marguerita. Como a Parma é 0, ele está multiplicando por 0, não vai trazer nada. E aí eu venho aqui, clico mais 1, ele já traz 2, que ele está somando 2 vezes esse valor. Se eu adicionar aqui, ele vai adicionar, tá vendo? Então, vai até onde você quiser. Para menos é a mesma coisa, só que aqui eu não preciso usar menos, né? Subtração. Aqui eu tenho que repetir exatamente o mesmo comando. Eu posso até vir aqui, copiar e colar. Porque ele sempre está multiplicando pela quantidade de itens. Então, eu posso usar essa mesma lógica para o menos. Não consigo copiar? Quero copiar. Isso aqui não vai funcionar. Então, o que eu quero fazer é simplesmente, como eu já tenho a ação aqui de diminuir, né, a quantidade, então, ele também, né, ele não colou, vou ter que fazer mesmo. Então, eu venho aqui, então, na condicional também, posso adicionar quantas variáveis eu quiser, ele vai ter esse mais aqui, tá vendo? Então, eu venho aqui, adicionar variável, soma,
que eu quero que mexa na variável da soma, e aí toda vez que clicar aqui ele vai diminuir a quantidade, eu quero que pegue a quantidade da Marguerita, multiplique pelo valor da Marguerita. Clico aqui em Marguerita. E aí mais, ele vai sempre somar mesmo, quantidade da Parma vezes o valor dela. Valor da Parma. Então, isso aqui já funciona para diminuir, para aumentar, quer dizer, e diminuir, tá vendo? Então, ele está reduzindo o valor, e aí, quando chegar a zero, ele já vai mudar para o não. Diga. Quem levantou a mão? Boa, deixa eu... Tá bom. Vinícius, tá, se tem como sintetizar. Tem, tanto é que tem não sei se vocês viram no Twitter, um cara fez o jogo Flappy Bird, aquele do passarinho. Ele fez usando o Figma. Que você consegue. Tanto é, ó, você vê aqui, ó, você consegue, tanto na... Vem aqui. Então, você consegue chamar uma outra variável dentro de outra variável. Esse valor poderia ser uma outra variável, se fosse maior do que uma variável, que não pega. Mas dá para otimizar. Eu nunca fiz nenhum exemplo de otimizar isso, mas com variável você tem quase que infinitas possibilidades de fazer assim. Esse cara do jogo, ele fez uma variável que ela se alimenta sozinha através de outra e tipo de forma automática, assim, sabe? Mas aí já precisa saber um pouco mais de lógica, assim, e é praticamente coisa de desenvolvimento, né? Mas dá para fazer muita coisa, muita coisa. Eu trouxe só uns exemplos mais simples, assim, que com certeza dá para ir muito além. E aí, só trazendo exemplo de trocar de tela, deixa eu fazer aqui um... Então, vamos supor que a gente tem... eu vou pegar aquelas bolinhas. Não, acho que quero essa aqui. É que eu poderia só mudar a cor. Vamos supor que eu... Vamos fazer o estado selecionado, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma variável aqui. Vamos criar uma coleção. Vou ter que criar uma variável de... Aqui pode ser... Tem várias formas também. Eu vou usar string. Então, aqui eu vou colocar a seleção. Estou pensando enquanto eu faço, tá? Então, pode ser que eu refaça alguma coisa. Mas eu vou colocar aqui. Então, quando ele selecionar a bolinha, ele vai para uma tela que vai ser a bolinha. Quando ele selecionar o contorno, ele vai para uma tela que é o contorno. Quando eu clicar no botão, né? Então, é isso. O que eu tenho que fazer, basicamente? Primeiro, né? Criar uma condicional. Condicional cadê? Eu crio a seleção. Se a seleção for igual, vamos colocar bola 01, que aí eu crio esse nome depois. Se for bola 01, o que eu quero aqui é que ele mude, ele vá para a tela, que aí frame 2. Ele vai para a tela frame 2, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Se não, ele vai para a tela frame 3. Então, ele tem essa condicional. Se a seleção, a variável, tiver com essa ação, com esse valor, né, botão 01, ele vai para a tela 2. Se ele não tiver com esse valor, ele vai para a tela 3. E aí o que eu tenho que fazer? Alguma forma de chamar, de dar comando para essa variável. Então, eu posso vir nessa bola, quando eu clicar a variável seleção. Cadê? Seleção. Não, aqui eu quero trocar o nome dela. E mude para bola 01. Foi isso que eu dei? Acho que foi, né?
eu clicar nessa, eu quero que fique qualquer nome, aí tanto faz o nome, porque ele está só considerando a variável de cima. Então, mas eu vou colocar aqui, seleção, não precisa disso, bola 02. Então, se eu vier aqui, eu vou clicar nessa, que ele vai mexer na variável, eu vou clicar, tá vendo que ele foi para a tela. Deixa eu resetar. Se eu clicar nesse, se eu clicar aqui, ó, ele vai para a tela do pontilhado, porque o valor atual da variável não é bola 01, né? Então ele vai ir automaticamente para essa tela, porque ele não está considerando, ele não está naquela condicional. Então, se eu vier para clicar nesse aqui, ele vai mudar o valor, que eu não consigo ver, né, que eu estou mudando o valor, mas aí ele vai para essa tela, tá vendo? Então, dá para fazer esse lance de trocar a tela, dependendo da seleção do usuário, e aí você pode ter a variante, quando clica nesse, muda o estado dele de selecionado, clicou nesse, então tem várias possibilidades, tá? Esse é o do Flapboard, né? É bem complexo aí, não dá nem para entender como foi feito. Boa, alguma outra dúvida? Porque o que eu tinha para mostrar era isso. Diga, Lucas. Show. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida mais relacionada à questão dos componentes. Uhum, Igual no último exemplo ali que você trouxe, você já prototipou ali direto no componente main. Só uhum. que ele pega num contexto mais de dia a dia, a galera vai estar usando a biblioteca e vai estar usando as instâncias ali, sabe? Então, daria para fazer também nas instâncias, ou seria um pouco mais trabalhoso de ter que fazer em cada instância, sabe? Daria mais trabalho. Acho que o ideal é para você usar assim, tipo, que eu vejo assim, tá? O protótipo você deixar separado das telas finais, assim, até porque muitas variáveis aqui que eu criei para prototipar, não necessariamente são variáveis que o desenvolvedor usaria, sabe? Ou estaria misturado com as variáveis que você está usando mais para token, mais para o sentido de design system, né? Então, eu deixaria coisas separadas e focaria um documento, enfim, mais para o protótipo, porque aí você consegue focar nas variáveis mais específicas para o protótipo e não misturar com as de token e tudo mais. Mas é possível sim, dependendo do cenário, pode ser tranquilo, dependendo do cenário já pode ser mais complexo você criar para cada instância, né? Que aí pode ficar difícil depois você fazer algum ajuste também, que você vai ter que mudar para todos, fazer em todos, né? Uhum. Era mais nesse pensamento, assim, que eu tava. Boa, mas é possível sim. E aí também, tem várias formas de fazer isso do valor, né? Aqui é uma das formas que eles fizeram, que são os modos, que aqui produto, né? São os modos, mas eu poderia também ou ter uma variável para cada, ou um grupo para cada, aí tem várias possibilidades também. Então, legal enfim, das variáveis em si, você consegue fazer uma mesma coisa de diferentes formas. Massa. Boa. Como fica a visualização disso para os devs? Para o protótipo eu nunca testei, mas agora tem esse Dev Mode, né? Ele é muito mais para, não para protótipo, mas para a parte de documentação, de componente. Então, no protótipo, eu acredito que não vai ser muito útil. É melhor o dev ver exatamente o protótipo, que é mais útil para ele entender as interações, né? O que acontece? E se tiver zerado? Beleza, se tiver zerado, é isso que acontece. Se tiver dois, tal, como vai fazer? Tá, é aqui. Então, para protótipo, acaba sendo mais útil o próprio protótipo, assim. Mas tem o Dev Mode, que eu não explorei muito ainda, mas ele já funciona de uma forma legalzinha, assim, de pegar os tokens, ele trazer e mostrar, e tem até as linguagens, né? Ele conecta com o GitHub, gira. Tem bastante coisa, assim, que eles estão trazendo e melhorando também o Dev Mode. Muda alguma coisa na ordenação das variáveis em um botão? Como assim?
Dependendo, muda. É a questão que eu mostrei naquele primeiro exemplo, né? A ordem aqui vai mudar. Nesse caso, ele não dá nenhum problema, ele só vai dar essa piscada de cor, né? Que, tipo, não é legal. Então, você trazendo a ordem correta, fica mais legal. Que era esse aqui, né? Que a ordem, primeiro chama a cor, depois vinha a animação da troca de tela. Mas dependendo, nesse cenário, por exemplo, deixa eu fazer esse teste, ó. Que aqui eu tenho duas condicionais, né? Então, tenho essa e a do... Esse aqui é do zero. Se tiver zerado, ele vai chamar o botão. Então, eu vou testar aqui. Provavelmente ele vai funcionar, porque ele sempre vai considerar. Se bem que... vamos ver. Tá vendo que ele não funciona? Quando chega no zero, eu tenho que clicar de novo para ele fazer de novo essa verificação. Porque aqui, como ele faz primeiro a ação de ser maior do que zero, então... Deixa eu subir ali. Então, se essa tiver primeiro, quando eu clicar no botão e aí ele chegar a zero, ele ainda vai ler essa condicional, senão ele não lê. Como estava ao contrário, ele leu primeiro, ele viu que ainda estava maior que zero, então ele ignora. Então, por isso que a ordem é importante, porque ele faz uma leitura nessa ordem. Então, quando clicar, ele vai verificar que está maior, faz a ação, e depois ele faz a leitura dessa outra condicional. Por isso que a ordem é importante. O Dev Mode eu não sei dizer muito ainda não. Mas de protótipo é isso. É isso, gente. Obrigado. Apesar de vocês não terem falado nada, eu fiquei falando aqui 1h30 sozinho. Ô, louco. Não, muito bom, muito bom. Ô, Rafael, cara, primeiramente, obrigado, né? Eu acho que a didática sua é um ponto fora da curva, assim, né? Muito bom mesmo. E eu gostaria de pontuar aqui que eu gostaria que essas features tivessem sido lançadas muito tempo atrás, viu? Principalmente trabalhando com áreas logadas, né? Perfis diferentes de usuário ali. Cara, faz muita diferença isso daí para apresentar, né? Sim, sem dúvida. Não sei se vocês já usaram o Protopy, ferramenta de protótipo, mas ela é maravilhosa, assim. Que todas essas coisas de variável, condicional, o Protopy já tem há muito tempo. E você consegue criar umas coisas, assim, mais alta fidelidade mesmo, que só conseguiria desenvolvido mesmo, né, no código. De uma forma muito prática, assim, o Protopy. Ele é muito, muito bom, assim. Vale a pena dar uma olhada. Exato, tem o text input, então isso é uma coisa que faz muita falta, né, dependendo do produto que você está fazendo, para a pessoa poder digitar o que ela quiser. Teve um caso quando eu trabalhei no Enjoei, enfim, é vender produto, né, então você tem o fluxo lá de cadastrar um produto para vender. E fazer um protótipo no Figma, eu não conseguiria pegar detalhes, tipo, como a pessoa preenche uma descrição de produto. Porque o Figma eu teria que simular uma descrição, né? Clicou lá, vai preencher automaticamente. Sim, completamente. No Protopy, você tem o campo mesmo aberto para a pessoa digitar. Então, isso é excelente, porque aí você percebe o que a pessoa está colocando na descrição, esses tipos de detalhes que o Figma ainda não consegue pegar no protótipo. E o Protopy é legal por isso. Sim, esse exemplo que você trouxe do pedido ali, do alimento, cara, eu vi isso muito claro. Eu também, né, trabalhei num projeto voltado para isso, fui no iFood, e o jeito que os caras, né, estavam prototipando e trazendo, assim, a gente não conseguia deixar isso tão claro, né? Agora você disse do Protopy, mas assim, no iFood mesmo, essa apresentação que você fez aí, tipo, facilitaria muita coisa ali naquele momento, né? Mas infelizmente a gente ainda não tinha esse conhecimento aí. Mas muito legal, cara. Parabéns. Boa, valeu. Fala, Henrique. Bom, primeiramente agradecer, Rafael. Obrigado aí por todo o compartilhamento aí. E só uma dúvida que eu fiquei, assim, referente aos estilos, cara, e as variáveis, assim, se vai ter algum conflito, alguma coisa assim, o que você pode abordar sobre isso, que você já verificou, assim?
Cara, o que eu verifiquei é que você não consegue fazer uma troca rápida dos estilos para transformar em variáveis, tipo, para serem os tokens, né? Você vai ter que fazer isso na mão. Mas não tem conflito. Você pode ter os dois ali, mas acho que a variável é muito mais para... Ela serve para substituir também os estilos. Não todos, né? Porque texto, por exemplo, você ainda não consegue mexer em tamanho de fonte, espaçamento e tudo mais. Então, você teria que usar um estilo mesmo. Mas para cor, você pode usar variável. Já pensando nessa questão de token, né? E até os modos, que é tipo, seu aplicativo tem o Dark Mode, então você usa a mesma variável para os dois cenários, Light e Dark. Então você já tem os dois cenários automáticos ali. Para botão também, você já pode criar uma variável, um estilo, né? Tá usando a variável, então dá para usar, mas ela não tem conflito, não vai dar nenhum problema, assim, ter os dois. Show, Boa, perfeito. João. Ó, o João falou que tem um plugin já, tá vendo? Já resolve esse problema. Maravilhoso. Não conhecia, não. É legal salvar esse plugin aí, ó. Alguma outra pergunta, sugestão? É isso, então? Boa. Passou 4 minutos do combinado, mas espero ter ajudado aí. Se surgir alguma dúvida, vocês têm meu e-mail ou LinkedIn, né? Então fica à vontade aí para perguntar e, enfim, ou até sugerir alguma coisa. Vai ser muito bom. E valeu, gente. Certinho, valeu aí. Obrigadão aí. Valeu. Até a próxima. Boa noite aí, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Rafa. Parabéns, cara. Valeu.